Vamos falar hoje sobre a Agenda 2030 em Macaé e as ODS em Macaé. Peço desculpas porque minha voz ela tá muito ruim, mas vou tentar falar aqui da melhor forma possível. Antes de iniciar também, professor, tô avisando que eu tô embarcado. Vou deixar isso escrito no e-mail e foi por isso que eu demorei a enviar o trabalho. Peço até desculpas pela demora. Vamos lá. Nós temos aqui alguns tópicos que nós vamos falar sobre trabalho: desenvolvimento sustentável, Agenda 2030 ODS e Agenda 2030 ODS em Macaé. Desenvolvimento sustentável. A definição mais aceita de desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu com a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. No trabalho anterior, a gente falou um pouco sobre isso. Então, como a gente se questionava, como que a gente vai começar a se desenvolver, né, como humanidade, explorar, criar tecnologias, criar uma série de soluções para a humanidade, para as pessoas, para que melhore a vida das pessoas, mas que isso ande junto também com não prejudicar o planeta. Nós sabemos que a gente vive com um modelo econômico que é o capitalismo, e esse modelo ele preza também sobre explorar, e quanto mais melhor, quanto mais produção, mais dinheiro você arrecada. Então acaba que alguns países, os países mais desenvolvidos, que são os países que produzem bastante, eles têm a sua mente realmente voltada a isso, a produzir em massa. E eles não pensam, muitas das vezes, os empresários, às vezes os países, pelo menos não antigamente, né, pensavam dessa forma, de que eles estariam prejudicando a vida no planeta para as pessoas, futuras gerações. Então, com o passar dos anos, foi se começando a se amadurecer esse pensamento de se desenvolver, de criar tecnologias, mas que não comprometesse o futuro da humanidade. Então, tanto que houveram, né, e ainda há discussões com esse tema. Países industrializados. O desenvolvimento econômico ele é vital para os países mais pobres, mas o caminho a seguir não pode ser o mesmo adotado pelos países industrializados, mesmo porque não seria possível. Caso as sociedades do hemisfério sul copiassem os padrões da sociedade do norte, a quantidade de combustíveis fósseis consumida atualmente aumentaria 10 vezes e a de recursos minerais 200 vezes. Esse pequeno dado é só para mostrar o como que se os países subdesenvolvidos produzissem em massa para tentar, né, ser como os países desenvolvidos, como se isso impactaria com o mundo que nós vivemos. Então, nem sempre a solução do planeta, do futuro, né, seria produzir mais para que melhore a vida de outras pessoas. Tecnicamente, se a gente pensar assim, um país subdesenvolvido, ele, sei lá, começa a investir em educação, investe em tal, investe em indústria, investe. Então, se todos esses países fizessem isso, eles começariam a aumentar muito a sua demanda por matéria-prima e pela natureza, né? Pelas coisas da natureza. Então, isso acabaria melhorando, de certa forma, o país, né? Tornando ele um país mais desenvolvido, mas do outro lado você iria comprometer mais ainda o planeta e estressar mais ainda os recursos que já começam a ficar escassos.
em muitos lugares estão escassos. Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente, às vezes falta água. A gente vê todos os anos aí uma seca, né? No meio do ano, no inverno, por falta de chuva, falta de a água ela não ela acaba, né, nos reservatórios. Então, isso, e olha que o Brasil ele é rico em água, né? Mas mesmo assim a gente enfrenta problemas relacionados a isso. Agora imagina se o Brasil produzisse mais ainda como produz os Estados Unidos. Então, isso não seria nada bom para o nosso planeta e nem para as futuras gerações. Agenda 2030, ODS. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade e reconhece que a erradicação da pobreza e todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Então, a Agenda 2030 ela nada mais é, né, que um compromisso global assumido em 2015 por 193 países, incluindo o Brasil. A agenda é coordenada pela ONU, as Nações Unidas, e propõe aos governos, instituições e empresas e sociedade em geral o enfrentamento dos maiores desafios do mundo contemporâneo. Dentro dessa Agenda 2030, tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente chama de ODS. Essas ODS, né, elas são relacionadas, tem vários tipos de ODS, e cada ODS se relaciona com algum tema, como erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável. Mais à frente nós vamos ver uma tabelinha que a gente vai poder falar sobre o significado de cada um e sobre a característica de cada uma. Então nada mais é que tópicos, né, pré-estabelecidos que empresas, municípios, países, eles têm o dever, né, de tentar trabalhar em cima disso e buscar esse desenvolvimento sustentável para, como eu falei anteriormente, para que a gente não sofra, as futuras gerações não sofram. Os 17 ODS e 169 metas estimulam a ação até o ano de 2030 em áreas de importância crucial para a humanidade e para o planeta. Aí temos áreas das pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Aqui nós temos as 17, né, ODS, e vou ler para vocês. A primeira, erradicação da pobreza. Segunda, fome zero. Terceira, boa saúde e bem-estar. Quarta, educação e qualidade. Quinta, igualdade de gênero. Sexta, água limpa e saneamento. Sétimo, energia acessível e limpa. 8, emprego digno e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsável. 13, combate à alteração climática. 14, vida debaixo d'água. 15, vida sobre a terra. 16, paz, justiça e instituições fortes. 17, parcerias em prol das metas. Agora nós vamos falar sobre todas essas questões, né, dos ODS, do desenvolvimento sustentável, voltando para a cidade de Macaé. Eu vou citar agora as informações de um artigo que eu encontrei, e esse artigo ele fala sobre os ODS em Macaé, em específico sobre água. Então, é um tema
que é muito debatido hoje em dia. Eu já mencionei anteriormente sobre a falta d'água no Brasil, sobre, né, as escassez por conta de falta de chuva, desabastecimento. Então, vamos mencionar um pouco esse tema. A cidade de Macaé teve um crescimento grande após a vinda de grandes empresas como Petrobras, alimentando a indústria do petróleo no país. Uma cidade que era lembrada por sua atividade pesqueira ficou reconhecida mundialmente como a capital nacional do petróleo do Brasil. Dessa forma, esse artigo que estamos analisando trata sobre aspectos de desenvolvimento sustentável na cidade e como estão lidando com isso no município. Foi realizado um estudo no município da localização do Rio Novo, é uma ilha artificial, né, originada de obras de retificação do Rio Macaé. Essa região, que é pouco habitada, está localizada em um local destinado à proteção ambiental, mas seu povoamento se deu através de um programa de assentamento rural. Aqui nessa imagem nós temos a visão aérea, né, do Rio Novo, que nada mais é um pedaço de terra que ele foi, como nós mencionamos aqui anteriormente, ele é uma ilha artificial originada de obras de retificação do Rio Macaé. Então ele surgiu a partir de obras do Rio Macaé. É uma ilha artificial. A localidade é desprovida de transporte e equipamentos públicos, sem pavimentação de vias, não apresenta sistema de abastecimento de água potável, não possui rede de drenagem, a coleta de lixo é precária e o esgoto sanitário é lançado diretamente no solo, ou no Rio Macaé. Então, quando a gente não tem a intervenção do Estado como princípios básicos, que é saúde, saneamento básico, e água, que é o básico, né? Eu acho que isso tende a ir de contramão. Eu acho não, né? Isso tende a ir de contramão às ODS que nós mencionamos anteriormente. Então, em 2022, isso assusta muito a gente saber que um país como o Brasil é tão rico, e Macaé principalmente uma cidade onde recebe muito incentivo financeiro por conta da atividade do petróleo, tem lugares assim. Então, é um lugar propenso a você ter proliferação de doenças, porque as pessoas elas não têm saneamento básico e, como disse no próprio artigo, o esgoto ele é jogado no rio. E às vezes a pessoa que tá ali, ela não sabe que isso tipo, vai fazer mal para ela e para a família dela. Tão mal, no caso. Então, ou então, pelo menos, ela sabe, mas ela não tem escolha, porque o Estado não intervém da forma que deveria fazer, para que sejam cumpridas algumas daquelas ODS que eu mencionei anteriormente. Para vocês terem ideia, nós temos aqui essa tabela que menciona o volume de água disponibilizado à população da localidade. Então, o domicílio são 227, pessoas são 908, e a água para aquelas pessoas é um volume de água de metro cúbico do domicílio de 22,20. E a água em volume mês, né, localidade, é 5.039,40. Esse artigo em questão, ele visa fazer mais uma menção à pegada hídrica sobre esse pequeno lugar ali, naquela pequena ilha artificial, que é o Rio Novo.
Então, todas as ações que fizeram dos estudos da metodologia foi relacionado a isso. Eles pegaram o consumo, né, de água daquela população, pegaram quanto de água que eles têm, quanto de água que a prefeitura, né, disponibiliza para eles de alguma forma, com caixa d'água e tudo mais, e fazem cálculos falando sobre quanto que aquelas pessoas precisariam, né, de água, né, por ano. No caso, o, faz uma menção ao brasileiro médio, né? O mundo e os Estados Unidos, por exemplo. No caso, a pegada hídrica de lá, ela, se a gente for reparar, ela é muito inferior ao comparativo do Brasil, do mundo e dos Estados Unidos. Então é como se fosse um ponto fora da curva. E nos cálculos que eles apresentaram, pode-se constatar que a pegada hídrica por morador da localidade é de aproximadamente 1.478 metros cúbicos por ano dessa região. Talvez eu não tenha falado ainda, mas a pegada hídrica nada mais é do que o quanto que a pessoa consome por ano ou quanto que um produto ele consome para ser produzido, de água, né? No caso. Então, como a gente pode ver, a pegada hídrica no Rio Novo ela é muito abaixo no consumo doméstico e na alimentação ela tem um valor razoável. Mas quando chega no pH, alimentação sobre pH, fica um pouco mais alto do que o restante. E tão importante quanto as comparações, né, que foram feitas, é relacionar a pegada hídrica local com a disponibilidade de água que atende a população daquela localidade. Conforme citado, o volume de água disponibilizado aos moradores é de aproximadamente 5,55 metros cúbicos por ano e por habitante, por habitante, enquanto a perspectiva desculpa, enquanto a respectiva pegada hídrica relativa a alimentos é de 1.478 metros cúbicos por ano, ou seja, a água disponibilizada à população está na ordem de grandeza de 268 vezes inferior ao que é utilizado no consumo mínimo da cesta básica. E para mitigar a situação de escassez da água naquela região, os moradores buscam pelo recurso em fontes alternativas, de acordo com sua disponibilidade econômica. Alguns poucos podem pagar pelo abastecimento de caixas d'água por meio de caminhão-pipa, e a grande maioria utiliza água salobra e possivelmente contaminada de poços freáticos ou captados diretamente do rio Macaé. A gente sabe que naquela região o rio Macaé ele é poluído, né? O canal que nós chamamos, né, de valão, né? Das regiões ali pelo Parque Aeroporto, pela linha azul, eles são todos contaminados porque o esgoto ele é jogado diretamente ali. Então, toda a água que vai pro rio Macaé encontra ali e tem sujeira, tem rejeitos, né, de esgoto. Então, muito provavelmente essas pessoas se alimentam ou usam essa água para alguma coisa e infelizmente, provavelmente, né, acaba tendo doenças. Tendo em vista as três dimensões do desenvolvimento sustentável econômico, a economia, social e ambiental, à luz do preconizado pelos ODS 6 e 11,
fica clara a necessidade de pensar em ações de gestão, sobretudo do poder público, que assegure às pessoas que habitam aquela localidade acesso digno à água potável e ao saneamento básico, considerando que os assentamentos humanos devem, minimamente, ser inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Então, falando sobre as ODS, né, a 6, que é de água potável e saneamento, e a 11, cidades e comunidades sustentáveis, ficou bem explícito nesse artigo que Macaé, infelizmente, não está fazendo a sua parte. Então, essa localidade em específico, ela sofre, né, com esses problemas. Não só essa localidade, Macaé, muitos bairros não tem ainda a rede de esgoto. Então, infelizmente, esse esgoto ele vai para algum lugar e esse lugar é o rio. Então, acaba contaminando e é uma reação em cadeia. Então, esse trabalho foi para mostrar, apresentar para vocês que, infelizmente, em Macaé, em alguns lugares, essa ODS as ODS, né, não funcionam, não estão sendo, né, empregadas, como nessa comunidade, nessa região do Rio Novo. Então, eu fico por aqui. Essa foi a apresentação. Desculpa novamente pela minha voz, mas agradeço aí pela atenção. Boa noite e obrigado, professora.